O Islã, uma fé que hoje ressoa com bilhões de pessoas em todo o mundo, surgiu das paisagens áridas e vastas da Península Arábica no século VII. Esta era uma época e um lugar de rotas comerciais vibrantes, lealdades tribais, uma rica tapeçaria de crenças politeístas. Foi neste mundo, na movimentada cidade de Meca, que um homem chamado Maomé nasceu por volta do ano 570 a.C. Conhecido por sua integridade e natureza contemplativa, Maomé ibn Abdallah era um comerciante que se preocupava com as desigualdades sociais e o vácuo espiritual que percebia ao seu redor. Sua vida, e de fato o curso da história mundial, estava prestes a mudar dramaticamente durante seus frequentes retiros para meditação nas montanhas que cercavam a cidade. Foi durante uma dessas vigílias solitárias, em uma caverna no Monte Hira, que Maomé, aos 40 anos, recebeu sua primeira comunicação divina. O anjo Gabriel, um mensageiro de Deus, apareceu diante dele e o comandou a recitar. Essas revelações, que continuaram pelos próximos 23 anos de sua vida, foram meticulosamente memorizadas e transcritas por seus seguidores. Esta coleção de mensagens divinas forma o livro sagrado do Islã, o Alcorão. Para os muçulmanos, o Alcorão é a palavra literal e inalterada de Deus, ou Alá em árabe, fornecendo um guia completo para o bem-estar espiritual, moral, social da humanidade, um testamento final em uma longa linha de comunicações divinas. A mensagem que Maomé foi incumbido de entregar era radical para sua época e lugar, um chamado para se render à vontade do único Deus verdadeiro. Este credo monoteísta, conhecido como Tawhid, desafiou diretamente o politeísmo e a idolatria prevalentes na sociedade de Meca. Proclamava uma irmandade universal sob Deus, enfatizando a justiça, a compaixão pelos pobres e marginalizados e a responsabilidade pessoal. Inicialmente, este novo ensinamento foi recebido com forte oposição das poderosas tribos de Meca, cuja riqueza e status estavam intrinsecamente ligados à economia de peregrinação, centrada nos muitos ídolos abrigados na Caaba, um santuário antigo e reverenciado no coração da cidade. Diante da crescente perseguição, Maomé e sua pequena comunidade de seguidores fizeram uma jornada monumental no ano 622 d.C., migrando de Meca para a cidade de Iatrebe, que logo seria renomeada Medina, a cidade do profeta. Este evento, conhecido como Hégira, foi tão crucial que marca o início do calendário islâmico. Em Medina, a primeira comunidade muçulmana coesa foi estabelecida, com sua própria constituição e estrutura social, permitindo que os princípios da nova fé fossem totalmente implementados. Este momento fundacional lançou as bases para a rápida e expansiva propagação do Islã nos anos subsequentes, transformando-o de uma fé minoritária perseguida em uma grande civilização global e tradição religiosa. Pausa. No cerne da crença islâmica está o princípio inabalável da unicidade de Deus. A fé é, acima de tudo, uma declaração de monoteísmo puro. Os muçulmanos acreditam em um Criador único, indivisível e incomparável, referido como Alá. Este é o mesmo Deus adorado por outros profetas ao longo da história: Abraão, Moisés, Jesus. No entanto, a tradição islâmica sustenta que Maomé foi o profeta final, o selo dos profetas. Esta crença fundamental em um só Deus e no profetismo de Maomé é a base sobre a qual todos os outros aspectos da fé são construídos. Esta crença central é colocada em prática através dos 5 pilares do Islã. O primeiro pilar é a Shahada, a declaração de fé. O segundo pilar é Salat, a oração ritual realizada 5 vezes ao dia, voltada para a direção da Caaba em Meca. O terceiro pilar, Zakat, é a prática da caridade obrigatória. O quarto pilar é Salm, o ato de jejuar durante o mês sagrado do Ramadã. Do amanhecer ao anoitecer, muçulmanos adultos e aptos abstêm-se de toda comida, bebida,
e outras necessidades físicas. O quinto e último pilar é o Hajj, a peregrinação à cidade santa de Meca. Esta jornada reúne milhões de crentes. Poderosa demonstração de unidade e igualdade perante Deus. Além desses pilares fundamentais, o dogma islâmico abrange um conjunto mais amplo de crenças, os 6 artigos de fé. Estes incluem a crença em Deus, seus anjos, seus livros revelados, Torá, Salmos, Evangelho, Alcorão, seus mensageiros e profetas, o dia do juízo e a predestinação divina. Deus tem conhecimento de tudo, mas os humanos ainda possuem livre-arbítrio e são responsáveis por suas ações. Esses artigos de fé e pilares de prática juntos formam um sistema espiritual e ético abrangente, guiando o relacionamento de um muçulmano com Deus, com seus semelhantes e com o mundo ao seu redor. Pausa. A comunidade islâmica global, ou Ummah, é um mosaico vibrante de culturas, línguas e etnias, longe da entidade monolítica que muitas vezes é retratada. Embora unida por uma fé comum no Alcorão e no profeta Maomé, a expressão vivida do Islã é incrivelmente diversa. Muçulmanos vivem em quase todos os países da Terra, arquipélagos da Indonésia, desertos do norte da África, movimentadas metrópoles da Europa e das Américas. Essa disseminação geográfica levou a uma bela mistura de princípios religiosos com práticas culturais locais. Essa diversidade é vivida no dia a dia. Arte e arquitetura islâmicas exibem toques regionais, padrões geométricos de uma mesquita marroquina, cúpulas de uma mesquita otomana na Turquia, mesquita de tijolos de barro na África Ocidental. O mesmo vale para comida e vestuário. Pratos do Eid al-Fitr variam muito, pastéis salgados nos Balcãs, macarrão doce no Paquistão. Vestimenta modesta também varia. Lenços coloridos e vestidos do Senegal a baias simples no Golfo. O calendário islâmico tem festivais observados globalmente, mas com sabores locais. Ramadã é tempo de oração e reflexão comunitária. No Egito, ruas com lanternas fauanés, em outros lugares, grandes iftars comunitários. Eid al-Adha celebra Abraão, e é marcado por orações, caridade e partilha de carne, com alimentos e rituais familiares coloridos pelas tradições locais. Existem também diferentes tradições teológicas e legais. Os 2 maiores ramos, sunitas-xiitas, divisão originada na disputa sobre sucessão após a morte do profeta Maomé. Compartilham princípios fundamentais, mas diferem em rituais, lei e autoridade religiosa. A grande maioria é sunita. Além disso, há numerosas escolas de jurisprudência, madhahib, e tradições místicas como o sufismo, que aumentam a diversidade intelectual e espiritual. Essa variedade interna testemunha a história dinâmica do Islã e sua capacidade de se adaptar e prosperar em muitos contextos culturais. Em nosso mundo interconectado, mas muitas vezes polarizado, promover a compreensão genuína entre diferentes culturas e religiões é mais crítico do que nunca. Para realmente compreender o Islã, é preciso olhar além das manchetes sensacionalistas e dos estereótipos simplistas, que muitas vezes reduzem uma civilização global complexa, de 14 séculos, a um punhado de imagens enganosas. A história do Islã não é apenas uma história de religião. É uma história de imensas contribuições para a ciência, matemática, medicina, filosofia, as artes. Durante a Idade Média na Europa, foi o mundo islâmico que preservou e construiu sobre o conhecimento clássico dos gregos, abrindo caminho para o Renascimento. Reconhecer essa herança compartilhada é um passo crucial para derrubar os muros do preconceito. Os valores centrais enfatizados em todo o Alcorão e nos ensinamentos do profeta Maomé são conceitos que ressoam universalmente: justiça, compaixão, misericórdia, a santidade da vida. A fé convoca seus seguidores a cuidar do órfão, alimentar o faminto, defender o oprimido. Ela vê a vida como uma confiança sagrada de Deus,
e a busca do conhecimento como uma obrigação religiosa. Quando nos concentramos nesses princípios éticos compartilhados, em vez de nas diferenças percebidas, começamos a ver o vasto terreno comum que existe entre o Islã e outras grandes tradições de fé. Essa perspectiva permite um diálogo mais significativo e respeitoso, afastando-se do medo e caminhando para a apreciação mútua. Infelizmente, as ações de poucos violentos são frequentemente usadas erroneamente para definir as crenças de uma maioria pacífica de mais de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. É uma profunda injustiça equiparar a rica tradição espiritual do Islã com a ideologia nihilista de grupos extremistas, que violaram seus mais sagrados princípios. Engajar-se com as diversas vozes dos próprios muçulmanos, artistas, os cientistas, os estudiosos, os líderes comunitários, as famílias comuns, é o antídoto mais eficaz para essa desinformação. Ao ouvir suas histórias e aprender sobre suas vidas, podemos substituir o preconceito pela conexão pessoal e ver a humanidade que nos une a todos, independentemente de nossa crença ou origem. Em última análise, o caminho para um mundo mais harmonioso e unido é pavimentado com conhecimento e empatia. Dedicar tempo para aprender sobre a história, as crenças e a rica diversidade cultural do Islã não é meramente um exercício acadêmico, é um ato de construção da paz. É uma afirmação de que escolhemos a compreensão, em vez da ignorância, o diálogo, em vez da divisão, e o respeito em vez do medo. Ao abraçar a complexidade e a beleza da fé islâmica, não apenas fazemos justiça aos seus seguidores, mas também enriquecemos nossa própria compreensão da história humana. Nesta busca compartilhada por conhecimento e respeito mútuo, reside a promessa de um mundo onde nossos diferentes caminhos para o divino podem coexistir em paz e cooperação.